Sabe, já parou para pensar no que realmente sustenta a gente na vida e o que, na verdade, acaba se tornando um peso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que usa exatamente essa metáfora poderosa para fazer uma pergunta fundamental: o que é que nós carregamos e o que de fato nos carrega? A resposta é bem surpreendente. Olha, a história já começa com uma imagem de puro caos. Tente imaginar a cena. Bel e Nebo, que eram, assim, os deuses mais poderosos da Babilônia, não estão lá em pedestais de glória, não. Muito pelo contrário. Eles estão sendo carregados como se fossem objetos. Um peso morto em cima de animais que já estão exaustos. É uma cena de fracasso muito forte, que já prepara o terreno para uma grande questão. Então, para começar, vamos tentar entender a natureza desses ídolos. O texto não apresenta eles como seres divinos, poderosos, mas de um jeito bem mais, digamos, físico. Eles são literalmente um peso. E aqui está a grande ironia da coisa. Esses supostos deuses não dão força nenhuma. Eles, na verdade, sugam a força. Eles não carregam quem os segue. São as pessoas que precisam carregar eles. É um fardo tão pesado que nem os animais de carga aguentam. Pensa só na inversão completa de papéis que está acontecendo aqui. E o mais fascinante é que o texto detalha todo o processo de criação. Olha só o esforço humano que vai nisso. Gastam ouro, pagam um artesão, carregam a estátua nos ombros e aí se curvam diante dela. Cada passo só reforça uma ideia. Esse Deus só existe por causa do suor e do dinheiro de quem o adora. No fim das contas, o veredito é bem claro. São totalmente inúteis. Esses ídolos são basicamente pedaços de matéria inerte. Eles não se movem, não ouvem e são completamente indiferentes ao sofrimento dos seus devotos. É uma criação que não pode criar, uma suposta solução que não tem poder para salvar absolutamente ninguém. Mas agora, a narrativa dá uma virada de 180 graus. Depois de mostrar o que significa carregar um Deus, o texto apresenta uma ideia totalmente oposta. Um Deus que carrega. O tom muda, sabe? Sai da exaustão e vai para um lugar de cuidado, de sustento. E essa inversão de papéis é mostrada de um jeito muito íntimo. O texto diz: "Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre". Pensa nisso por um segundo. A imagem não é de pessoas carregando um ídolo, é de um Deus carregando o seu povo como uma mãe carrega um filho, desde o primeiro momento da existência. E esse suporte não é uma coisa passageira, não. A promessa vale para a vida inteira. Do ventre até os cabelos brancos, a ideia de um cuidado constante. É uma promessa de ser carregado, sustentado e livrado, do comecinho ao fim da vida. Isso pega uma ideia abstrata e transforma em algo muito, muito pessoal. E aqui, nesse ponto, o contraste fica assim cristalino. De um lado, um fardo que esgota, do outro, um poder que sustenta. De um lado, a impotência total de um objeto feito por mãos humanas, e do outro, a promessa de salvação vinda de quem carrega. Bom, com essa diferença toda tão clara na cabeça, o texto nos leva para uma pergunta que é quase inevitável, um desafio mesmo. Como é que dá para sequer começar a comparar algo que precisa ser carregado com aquele que carrega? Essa pergunta é o coração de tudo. A quem me assemelhareis? É um desafio direto a qualquer tentativa de comparação. Depois de tudo o que foi dito, a pergunta fica ali, ecoando. E a sugestão é que colocar os dois lado a lado é simplesmente impossível. E a resposta? Bom, quando ela vem, é com uma clareza que não deixa nenhuma dúvida. Não tem espaço para debate. A conclusão é uma afirmação de singularidade total. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Mas tá, o que significa ser único nesse nível? O texto vai além. Não é só sobre ser diferente, mas sobre ter um poder que funciona numa escala que a gente mal consegue entender. Um poder soberano. E soberania aqui não é só sobre ter força. É sobre ter o controle da própria narrativa do tempo. É a capacidade de declarar como vai ser o fim desde o comecinho, garantindo que o seu propósito vai se cumprir. É como ser o autor da história, e não só mais um personagem nela. Esse poder soberano é ativo, é declarativo, e ele sempre se cumpre. Lembra daquele ídolo lá do começo que não conseguia nem sair do lugar? Pois é, o contraste não podia ser maior. É a diferença entre o dinamismo total e a inércia absoluta. Mas, para que serve esse poder todo? É só para mostrar força? O texto diz que não.
Nos versículos finais, essa soberania toda se conecta com um propósito bem concreto e urgente: a promessa de salvação. E o capítulo termina com o chamado direto, quase um alerta. A mensagem é para os duros de coração, sabe? Aqueles que estão longe da justiça. É um aviso, mas ao mesmo tempo é uma promessa. Todo aquele poder soberano não é só teórico. Ele está prestes a entrar em ação. Dá para sentir a urgência na coisa. O texto reforça que a ação prometida não é uma esperança vaga, distante. Ele diz: não tardará. É algo que está chegando, e rápido. A salvação e a justiça estão a caminho. E aqui a gente chega no ponto alto, no propósito final de tudo isso. Todo aquele poder soberano, toda aquela capacidade de carregar, tudo isso culmina num ato grandioso: estabelecer salvação e glória. É a resposta definitiva para o problema dos ídolos caídos lá do começo. No fim das contas, esse texto de milhares de anos deixa a gente com uma pergunta que é incrivelmente relevante para hoje. A metáfora é simples, mas é muito profunda. Olhando para a vida, o que estamos carregando que talvez esteja nos esgotando? E mais importante, o que ou quem é que verdadeiramente nos carrega quando a gente já não tem mais forças? Fica aí a reflexão.